Bom, a gente fala sobre um mês de guerra na Ucrânia. A gente vai conversar agora com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota. Professora, muito bom dia. Obrigada por falar com a gente. Bem-vinda ao live. Bom dia, eu que agradeço. Sempre à disposição para conversar com vocês, Daniel e Marcelo. Professora, a gente vê então um mês desde o início da guerra e a situação de negociações parece que está parada, né? Está um imbróglio ali e nesse exato momento líderes da OTAN, do G7 estão reunidos tentando chegar a alguma solução ou algum tipo de acordo ou tentar melhorar de alguma forma esse conflito. Dá para esperar alguma coisa na prática desses encontros que estão acontecendo hoje? Perfeito, Marcela. Eu acho que a gente pode esperar algumas coisas. O presidente Biden vai ter uma agenda bastante cheia, né, nessa viagem. Ele vai ter uma reunião com os membros do G7, uma reunião com os países membros da União Europeia. A gente já teve a reunião da OTAN, né? Enfim, as primeiras movimentações da reunião da OTAN. Ele também vai ter uma viagem para a Polônia. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode esperar é que o presidente Biden chegue com propostas concretas. Essa, inclusive, foi uma crítica feita em alguns círculos à vice-presidente Kamala Harris, de que a viagem dela tinha sido uma viagem sem pautas com iniciativas substantivas. Então, nesse sentido, me parece que algumas coisas são esperadas. E eu acho que a gente pode dividir isso entre questões que serão explícitas e publicizadas e outras que talvez aconteçam mais nos bastidores, mais nas conversas de corredores. No campo do visível, eu acho que algumas questões serão postas, né? Além de trazer todo o simbolismo de união na condenação e coesão da OTAN, no auxílio à Ucrânia, que já vem sendo algo bastante mencionado, bastante destrinchado. Eu acho também que a ênfase, né, de que a sobrevivência da Ucrânia é importante para os Estados Unidos e para a Europa. Também o reforço da ajuda humanitária vai ser algo debatido, principalmente na viagem do presidente Biden para a Polônia. Mas, para além disso, na minha visão, eu acho que na reunião com o G7 e com a União Europeia, eu acho que a gente pode esperar uma nova rodada de sanções. Alguns países já vêm pedindo ou um embargo comercial total à Rússia, ou pelo menos um embargo na compra de combustíveis, né, na compra dessa commodity. O próprio National Security Advisor, o Jake Sullivan, disse que o presidente Biden iria discutir a redução da dependência da Europa dos combustíveis russos. A gente sabe que isso não é fácil por conta da dependência da Europa, mas eu acho que o presidente Biden pode chegar com alternativas, seja pela substituição em parte das exportações russas por exportações dos Estados Unidos. Recentemente a gente viu um movimento substantivo do governo norte-americano se organizando para aumentar a extração de petróleo no país, ou então pela possibilidade do presidente Biden de negociar com as empresas norte-americanas, principalmente as empresas de gás, melhores condições de preço. Além disso, acho que em relação à reunião com a União Europeia como um todo, a gente pode esperar que esses países busquem uma convergência, busquem uma convergência para adotar um tom único de alerta em relação à China, caso ela venha auxiliar a Rússia. Muitos países da Europa não compartilham totalmente da política externa norte-americana para a China, mas acho que esse é um tópico de debate esperado e talvez essa seja uma medida pública que a gente venha a ver nas próximas horas, finda algumas das reuniões. Acho que Perdão, desculpa interrompê-la. Não, vai lá, Daniel, você não vem sem problema. Não, aqui chegam algumas informações agora, professora, de que os Estados Unidos, G7 e também a Europa acaba de sancionar mais de 400 pessoas e entidades da Rússia, o que inclui 328 parlamentares da Duma, do parlamento russo, né? De que forma isso tem um impacto de fato? Tem? Eu acho que o impacto que tem é um impacto que a gente já vem observando com outras medidas. É mais um reforço que segue o encaminhamento que já vem sendo adotado pelos países do Ocidente, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, no sentido de targetear, né, ou de utilizar como alvo, para utilizar uma outra expressão, indivíduos específicos que compõem não só as lideranças econômicas da Rússia, mas também as lideranças políticas da Rússia, para que esses indivíduos possam servir de mecanismo de pressão
em relação ao presidente Putin, para que o presidente Putin possa se tornar ou mais ameno na mesa de negociações em relação à Ucrânia, ou para que possa, enfim, repensar certos tipos de comportamento que poderia adotar ao longo do conflito, como, por exemplo, a utilização de armas químicas, biológicas, guerra cibernética, por aí vai. Então, eu acho que a consequência concreta dessas sanções pode ser reforçar esse mecanismo de pressão que esses indivíduos possam fazer em relação ao presidente Putin. Professora, essas sanções que estão sendo discutidas, cada vez mais são anunciadas, novas sanções, elas conseguem frear a Rússia em algum momento? Qual seria a sanção mais dura e isso seria viável? Eu acho que é viável, sim, Marcela. Eu acho que as sanções mais duras que a gente pode ver são sanções que ainda não aconteceram. Então, ou um embargo comercial total em relação à Rússia, né? Ou seja, fechar as portas comerciais de vários países em relação à Rússia para uma série de bens, independente só se a gente esteja falando de commodities. E a outra sanção mais dura e aí mais circunscrita ao campo das commodities seria vetar completamente ou paralisar completamente a compra pelos países europeus do petróleo e do gás russo. Como eu falei, eu acho que essa não é uma medida simples de ser feita por conta da dependência do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, né, para manter redes de aquecimento, enfim, abastecimento das populações, mas eu acho que essa visita do presidente Biden pode ser uma visita em que ele chegue mais uma vez com alternativas. Então, para que essas sanções possam acontecer, é fundamental que se estabeleça alternativas para os países europeus e talvez o presidente Biden possa oferecer algum tipo de iniciativa que permita a construção dessas sanções mais duras. Seguimos atualizando as informações da guerra na Ucrânia nesse um mês de conflito. A ONU informa agora que tem o número de 1.035 mortes de civis, 214 homens, 160 mulheres, 14 meninas, 28 meninos, 48 crianças e 571 adultos que ainda não se sabe, não foi feita a identificação do sexo, se homem ou mulher, mas pelo menos 1.035 pessoas civis, cidadãos comuns, morreram na guerra e 1.650 também civis ficaram feridos desde o início da invasão. E já aproveito esse dado que chega, professora, para a gente detalhar a questão humanitária. Nesse um mês de guerra na Ucrânia, a escalada que temos da crise humanitária só tende a se agravar, dado que a própria ONU projeta 5 milhões de refugiados e hoje temos 3 milhões e meio. E esse número, podemos falar que está subestimado? Eu acho que é possível, Daniel. É muito, ainda mais pensando numa situação limite, numa situação crítica, né? Em muitas circunstâncias é muito difícil que esses dados estejam perfeitamente acurados. Então, possivelmente, a gente tem alguma subestimação desses dados. É claro que ter o mais próximo da realidade desses dados é fundamental para que haja um planejamento de políticas públicas que possam prover para essas populações a melhor recepção possível. Né? Mas claro que chegar a um dado perfeitamente preciso, em muitas circunstâncias, é muito difícil. Mas, como você mesmo colocou, e eu acho que colocou de forma muito pertinente, quanto mais o conflito se estende, mais a situação humanitária se agrava. E eu acho que esse é um outro ponto que a gente provavelmente vai esperar alguma fala mais concreta do presidente Biden, ou seja, as últimas notícias que a gente teve, por exemplo, a possibilidade de que 100 mil ucranianos, salvo engano, pudessem ser deslocados para os Estados Unidos, pudessem ser recebidos para os Estados Unidos, justamente para aliviar a pressão dos países europeus. Professora, a gente vê o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fazendo muitos discursos emocionados, pedindo por ajuda, falando da realidade do seu país, citando episódios, no caso dos Estados Unidos, também outros países que ele visitou, de que tiveram grandes perdas, né, do ponto de vista de pessoas mesmo. E
E aí você vê que conforme essas rodadas de negociações vão acontecendo, o G7, a OTAN, as pessoas estão morrendo na Ucrânia, né? E aí você fala, não, mas é porque se for atingir um país da OTAN, pode ser uma terceira guerra. Pode ser que esse conflito não tenha uma solução no curto prazo e que essa situação vá se deteriorando ainda mais? Ou se acredita que pode acontecer uma negociação, um acordo, ou pelo menos um cessar-fogo por enquanto? Marcela, eu acho que as duas possibilidades são possíveis. E em várias circunstâncias é muito difícil a gente precisar o que é que vai vir a acontecer, por uma série de motivos. Primeiro, porque na minha avaliação existem ambiguidades e contradições nas falas de ambos os lados, e que eu acho que elas são estratégicas, mas enfim, essas ambiguidades em que o presidente Zelensky, em algumas circunstâncias, falou que a Rússia estaria colocando demandas mais realistas, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, falando que os dois lados estavam próximos de um acordo, mas independente dessa fala mais positiva, o presidente Zelensky continua o seu périplo, né, o seu caminho por várias instâncias de representação dos países do Ocidente, pedindo mais auxílio, pedindo solidariedade, pedindo equipamentos militares, enquanto que o presidente Putin também mantém as suas falas de que a Rússia não vai abrir mão dos seus objetivos políticos no país. E essas falas são falas que em muitas circunstâncias não se combinam. Uma fala mais apaziguadora em conjunto com a fala desses dois representantes políticos pedindo ou mais capacidade ou reforçando a sua intransigência, reforçando o seu objetivo militar na condução da guerra e contribuindo para um aumento de tensões. Então eu acho que é possível um cessar-fogo e é possível algum tipo de negociação diplomática se a gente tomar como base essas falas mais positivas das delegações russa e ucraniana na mesa de negociações. Mas, se a gente olhar para o estado atual do conflito, me parece que talvez, e é óbvio que aqui eu estou colocando uma hipótese, me parece que o mais provável é que esse conflito se alargue e se estenda pelos próximos dias, porque cada vez mais o que a gente vê em solo é uma guerra de atrito, e as guerras de atrito, elas têm a probabilidade, elas normalmente se estendem por muito tempo. Então a gente vem vendo pedaços do território ucraniano sendo disputados paulatinamente, braço a braço ao longo dos dias, a ponto de inclusive a gente ter a última notícia de que inclusive a resistência ucraniana conseguiu recuperar um território no subúrbio de Kiev que estava nas mãos das tropas russas. Então acho que essa é a probabilidade, mas ainda assim torço para que um cessar-fogo e para que uma negociação diplomática aconteça. Bárbara Mota, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, muito obrigado. Sempre te assistia no Novo Dia, mas acho que é a primeira vez que a gente conversa no live, né? Acho que sim, acho que sim. Tá aí, ó, vamos roubá-la do Novo Dia, viu? Adorei, obrigado. Opa! Até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Até uma próxima. Tchau.